Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos para mais um módulo de vocês agora falar sobre a saúde alimentar, tá? Vai ser dividido em duas partes também para não ficar tão extenso. Então, inicialmente, nós trabalhamos essa imagem aqui, ó, que é a pirâmide alimentar. Então, olha lá, nutricionistas e outros profissionais que estão relacionados aí à área da saúde, eles têm o objetivo de propor hábitos aí de consumo, né, de consumo alimentar para melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças. Então, resumindo, se a gente se alimenta bem, a nossa imunidade sobe e a gente tem mais dificuldade para pegar alguma doença. Uma das primeiras propostas consideradas eficientes para que as pessoas pudessem então compreender as escolhas mais saudáveis para a sua alimentação está aqui, ó, foi proposta lá nos Estados Unidos em 1992, né? Então trata-se aí da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela assim precisou passar, né, por adaptações por faixas etárias e por regiões do mundo, mas assim, até porque a gente tem culturas diferentes, nós já falamos isso em outras aulas, né? E os hábitos e as ofertas de alimentos vão variar de lugar para lugar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que cada país, teoricamente, deveria ter a sua pirâmide alimentar, né? Porque ali tem as suas ofertas de alimento, né, daquela região. O apelo visual, olha só, então essa forma bonitinha da pirâmide visual facilita a sua compreensão e ela vai estimular então as pessoas a ter hábitos alimentares mais saudáveis. A leitura ela deve ser feita de baixo para cima, tá? Isso significa que ficando aqui embaixo nós temos os alimentos, né, cujos nutrientes devem ser ingeridos aí então em maior quantidade. E aqui em cima, aqueles alimentos que precisam ser ingeridos em menor quantidade, ou seja, de forma mais limitada. As porções diárias, que normalmente a gente fala assim, meia xícara, 2 colheres, né, e assim por diante, também devem ser indicadas aí dentro da pirâmide, tá? E nós temos aqui, ó, essa figura que é a nossa pirâmide brasileira. Então, nos Estados Unidos, ela surge em 1992 e ela chega no Brasil adaptada em 1999, tá? Então, aqui nós temos a nossa proposta de acordo com as nossas variedades de alimentos aqui no Brasil. E aí, dando continuidade, nós falamos disso aqui, ó, do Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento que a gente encontra na internet, e ele vem, então, contribuir com a pirâmide, né? Porque a pirâmide alimentar, ela ainda é utilizada, certo? Contudo, essa nova abordagem, que é o guia, né, que surgiu em 2006, ele vem crescendo muito. Então, assim, a pirâmide alimentar, né, tanto a pirâmide quanto o guia, são documentos que vão basear aí o conhecimento científico na utilização, né, nos programas de saúde e nutrição que o governo, né, ele propõe, tá? E aí, então, para orientar aí as medidas, orientar as questões das medidas, os programas públicos, né? De políticas públicas aí. Só que o guia, ele traz uma abordagem diferente, uma abordagem nova. Ele tira o foco dos nutrientes, como era o caso das pirâmides, e agora ele vai concentrar o foco na questão do grau, né, no grau de processamento, né, industrial desses alimentos. Então vamos usar como exemplo, vamos usar como exemplo, né, o hambúrguer. Se a gente olhar lá na pirâmide alimentar, este alimento ele está posicionado junto com outras carnes, com peixes, com ovos, pois todos eles são, né, focos e fontes de proteínas. Só que o hambúrguer, né, ele é uma carne que ele vai sofrer aí, ó, moagem, vai receber vários condimentos para realçar o sabor, né, e vai aumentar a sua durabilidade, tá? Enquanto que os demais são consumidos praticamente aí como são encontrados na natureza. Por exemplo, a carne, ela normalmente a gente compra, joga um salzinho e faz um churrasco. Algumas pessoas colocam um temperinho a mais, dependendo do tipo de carne. Mas ele não tem, elas não vão ter conservantes, né? Diferente de um hambúrguer. Então, o guia leva em consideração, né, esse guia aqui, além dos alimentos em si, a maneira como eles foram preparados, a combinação entre esses alimentos, os hábitos e os modos de comer nas várias regiões que o Brasil possui.
Então, ele é um documento oficial que a gente tem uma linguagem fácil e que a gente pode encontrar na internet, tá bom? Olha lá como ele é dividido, né? Os alimentos, então, vão ser divididos em 4 grupos. O primeiro é o in natura ou minimamente processado. O que diz respeito? O que diz isso? São alimentos obtidos de animais e plantas que são consumidos sem alteração ou após sofrerem processos simples, como limpeza, moagem, pasteurização e congelamento, sem que recebam nenhuma adição de sal, óleos, gorduras ou açúcares para sua conservação. Então, uma coisa bem bruta, né? Nós temos ali ó, os processados, que são derivados diretamente daqueles alimentos in natura ou minimamente processados, que recebem a adição então de sal, de açúcar, de vinagre ou substâncias de uso culinário, para melhorar o seu sabor ou aumentar então a sua durabilidade, né? Deve ser claramente reconhecido, devem ser claramente reconhecidos como derivados dos alimentos que lhes deram origem. Então é quando a gente dá uma pequena trabalhada aí nesses alimentos iniciais. Nós temos ali a categoria dos ingredientes culinários. Eles não são alimentos consumidos diretamente. Eles são separados, né, porque eles entram na preparação dos alimentos. São exemplos: o sal, o vinagre, os azeites e as gorduras, tá? E por último, nós temos os ultraprocessados, que são combinações de aditivos para imitar, né, os alimentos, tais como espessantes, corantes, flavorizantes e emulsificantes, incluindo substâncias sintéticas como gorduras hidrogenadas e xaropes. Esses aditivos são responsáveis por engrossar, dar cor, sabor, texturas aos alimentos, além de conservá-los e produzir uma aparência similar à dos alimentos originais. Podem até conter ingredientes de alimentos processados, mas também contém níveis de sal, açúcar e gordura muito mais altos do que em uma refeição preparada em casa. Então, assim, é aquilo que a gente tem que comer em menor quantidade, né? São as famosas guloseimas, os refrigerantes, as batatas fritas assim feitas fora de casa, que vão ter ali uma conservação diferente e assim por diante. O que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto, e daqui a pouco a gente volta para continuar a falar, né, deste conteúdo. Tchau, tchau!